Oi, pessoal! Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Quem Pode Ampara. O nosso convidado de hoje, claro, como sempre, muito especial, mas foi uma pessoa escolhida a dedo, tanto para estar aqui com a gente hoje, quanto para representar o Instituto Ampara Animal, sendo o diretor técnico da nossa operação de Ampara Silvestre. Eu estou com o Juarez Mai, que é médico veterinário especialista em epidemiologia. Falei certo? Falaste. Bom, bem-vindo, Juarez. Muito obrigado. Além disso, gente, ele é comunicador, tem programa na rádio, professor e nas horas vagas ainda faz um campo, né? Faz umas capturas de carnívoros por aí. É isso. Você tem algum hobby? Tenho. Qual? Eu tenho um hobby que é ficar em casa de vez em quando. Maravilhoso isso. Eu acho maravilhoso que as pessoas estão se dando o direito de não fazer nada, ou ficar em casa, ou curtir a sua casa, e isso ser um hobby. Não fazer nada é difícil, que eu tenho 2 filhos, sou casado, Sim. então eu tenho, sempre arrumo Tem uma coisa. cachorro e Tem quintal. cachorro, quintal, então sempre tem alguma coisa pra fazer, né? Mais em casa. Exato. Mas ficar em casa é a parte predileta. Maravilhoso, maravilhoso. Bom, Juarez, eu conheci você em uma ação de captura de jaguatiricas, que você estava pela Pantera. Isso. Né? Você tinha sido contratado pela Pantera e nós estávamos lá também acompanhando o nosso responsável técnico veterinário, que é o Jorge Salomão. Inclusive, nos conhecemos, né, por causa dele. E uma coisa que me marcou muito, assim, foi a sua técnica e a sua preocupação com o bem-estar, o que, infelizmente, é um pouco incomum no universo da conservação. Claro que a gente já conhecia a sua história, sempre acompanhou o seu trabalho e sempre soube que você era uma referência, né, no que você fazia. Mas digamos que essa foi a razão principal que fez com que a gente, dentre muitas opções no mercado, entendesse que você era a pessoa certa para ser justamente o nosso diretor técnico. Vamos fazer um storytelling, né, de como você se preparou para ser o profissional que você é hoje? Você escolheu a medicina veterinária por quê? Não escolhi medicina veterinária. Não? Não. Explica. Então, primeiro, eu era moleque, Tá. Eu sou de Santa Catarina, sou nascido no Rio Grande do Sul e criado em Santa Catarina. Então, meus pais sempre que iam para o Rio Grande do Sul, para a região de Porto Alegre, a gente frequentava zoológico. Então, eu sempre fui encantado de ir para o zoológico e ver os animais. Então, eu tinha 4 anos, meu passeio era ver leão e tigre e onça no zoológico. Então, eu cresci com aquilo. E a minha ideia era trabalhar com grandes felinos, trabalhar com carnívoros. Você já se apaixonou por grandes felinos ali muito cedo. Assim, eu sou um pouquinho racional, então a palavra paixão para mim é um pouco diferente, né? É verdade, eu esqueci disso, gente. Então, assim, mas a minha curiosidade começou ali. Até por eu buscar esse caminho de cientista, de pesquisador, é muito mais uma questão de curiosidade, de entender os porquês, Tá. do que só eu tenho que conviver com vários desafios. E a razão, nesse caso, de entender o porquê. Porque tem coisas que eu aceito, tem coisas que eu não aceito. E muitas vezes envolve opiniões de pessoas. Então, para eu ser professor, para eu ter argumento, eu busco ser um pouquinho mais racional. Tá. Mas isso me começou a criar perguntas. Primeiro, por que esses animais estavam lá? E qual o papel desses animais lá? E isso foi ao longo da vida comum lá em casa. E meus pais sempre... Eu nunca falei assim, eu quero ser veterinário. Dentre as opções que eu tinha, ou eu ia ser arqueólogo, que era uma coisa que eu sempre gostei muito. Olha. E eu pensei, e um amigo meu falou assim, pô, cara, eu vou fazer veterinária. Eu disse, olha, veterinária era uma coisa que eu posso ver os animais com quais eu gostaria de conhecer e aprender de perto. Eu vou fazer esse negócio. Isso eu entrei na universidade com 17, eu fui decidir isso com 16 anos. Tá. E aí, passei no vestibular, na época eu tinha vestibular, isso é 1992, quando eu entro na universidade, eu sou literalmente do século passado. O Jorge que tá ouvindo, ele deve pensar, pô, na época do Juarez, o Tiranossauro Rex tinha um braço comprido ainda, né? Mas assim, eu sou velho. E aí, quando eu decidi, esse mundo de conservação, ele não existia. Então, eu fui para a universidade para aprender a ter um caminho. Quando eu dou aula, eu falo que uma das coisas mais pobres que uma pessoa pode ter é ter o sonho de ser veterinário. Porque ele acaba em 5 anos.
O meu sonho ele tem que ser lá na frente, assim. Eu vou trabalhar com cães, eu vou trabalhar com gatos, com bovinos, eu vou trabalhar com reprodução, com cirurgia. O nosso sonho tem que ser aquilo que eu vou desenvolver ao longo da vida. Então, o meu objetivo era, eu quero trabalhar com felinos e a veterinária vai ser só uma ferramenta. E eu uso isso, a veterinária até hoje, como uma ferramenta para alcançar, que é trabalhar com os grandes felinos. Maravilhoso. E quando você saiu da teoria para a prática, era o que você imaginava? Bom, primeiro, eu não tenho férias desde 1993. Então, todas as férias eu estava em estágio. Então, eu não tive muito isso. Na época, quando eu era moleque, meu pai criava gado. Então, eu já sabia um pouquinho o que é animal, o que é bovino, negócio de medicação, de vacinação, já estava nesse mundo. E como eu sempre fiz muito estágio, eu sempre procurei associar. E tem um diferencial. Como eu queria trabalhar com animal exótico, animal silvestre, eu não tive aula disso na faculdade. Foram 5 anos que ninguém me deu uma aula de o que é uma onça, o que é um papagaio. Eu não tinha aula disso. Então, eu tinha que estudar nas minhas horas vagas, lembrando que não existia internet, que existia uma coisa chamada enciclopédia. Barça. E que existia uma coisa, existe um monstro na universidade que tem uma boca bem grande, tá escrito assim, ó, biblioteca. Aí a gente entra, né? E lá dentro tem um monte de tablet grudado que se chama livro. Isso. Né? E que não precisa de energia. Olha que maravilha. Então eu ia lá na biblioteca, pegava os livros e procurava um conhecimento que eu não tinha na universidade, que era o meu grande objetivo. Então eu fui tratando e fui estudando. Então eu precisava de estágio para abrir a minha cabeça. E o mundo de animal exótico silvestre, ele é muito complexo. E eu que imaginava cativeiro, porque a gente não tinha conservação na época, quando a gente falava em conservação na faculdade, o professor disse, tu vai ser do Greenpeace, vão te abraçar, botar numa árvore e acorrentar? Eu disse, não é exatamente isso. Não é esse o caminho. Mas eu queria aprender sobre serpentes, sobre jabutis, sobre arara, águia. Então eu tinha que estudar além. E aí o que eu entendi? O que vai me dar prática é o estágio. Então eu fui fazer prática com cães e gatos, eu fui fazer prática com cavalo, eu fui um dos primeiros estagiários do Parque do Beto Carreiro, quando ele tinha os zoológicos e os circos, né, nesse período. Santa Catarina também. Santa Catarina, em Penha. Então, eu cheguei no momento lá que eu tinha um zoológico para aprender. Ele tinha mais de 500 cavalos naquele momento, né? E estavam chegando, porque ele era associado a circos, chegaram 2 circos no mesmo período. Então, e naquela época existiam circos com animais, né? Os circos tinham animais, né? Não tinha muito animal tipo leão, tigre, essas coisas. Tinham cavalos que tinham atendimento, mas tinha alguma coisa. Ainda existia essa questão de contato com animais. Então, eu tinha... Durante um mês, uma prática aí com quase 5.000 animais. Então, espécies diferentes, problemas diferentes. E isso foi me moldando, assim. Eu fui começando a ver a veterinária de várias espécies interagindo de formas diferentes. Isso, com certeza, fez com que você já adquirisse toda essa experiência e tivesse, né, um diferencial, enquanto todo mundo estava se formando e você também, obviamente, você estava muitos passos à frente em relação a essa prática, né? E se aprofundar em tudo isso que você buscou extra. Porque assim, eu tenho 1,87 m. Eu sou um homem clássico, ou seja, eu sou completamente destrambelhado no espaço apertado. Eu no laboratório, sei como é. Eu brigo, a gente sabe como é que é. Eu brinco de quebrar vidrinho. Então assim, eu tentei ir pro laboratório, mas eu não me dou bem. Eu gostei, eu aprendi. A área de manobra é muito grande, você precisa de um espaço. Eu não tenho noção dos meus braços e bato em tudo. Mas eu tentei. Então eu vi, essa área não me serve. Tá. Eu fui também trabalhar no que a gente chama de SIDASC em Santa Catarina, que serviu o serviço estadual que faz o controle epidemiológico de doenças em animais de produção, bovinos, equinos. Então eu participava de campanhas de vacinação. Existem algumas enfermidades que são um problema, uma delas é febre aftosa, que é uma enfermidade que acomete bovinos e que dá um problema grave de boca e que o animal muitas vezes tem que ir para até você fazer o controle sanitário. Então eu fiz estágio no auge disso no estado. Então eu comecei a ter esse estágio de espécies diferentes, mas uma visão de população, que é o que o veterinário na clínica não tem. Tá. Eu tenho que salvar esse cão, eu tenho que salvar esse gato. E lá eles falam, não, a gente tem que salvar uma população que vai implicar em saúde humana e que vai também ter uma outra questão que é pouco delicada para falar para alguns veterinários, mas é a parte econômica. Eu tenho um plantel de bovinos, de equinos, de suínos, de cães e gatos que tem um papel econômico. E a SIDASC trabalha muito bem com isso. Então eu venho de estágios de populações diferentes e eu venho de estágio com espécies diferentes ocupando o mesmo espaço. Sim. Essa experiência, né, enfim, tudo isso que você trouxe,
dos lugares que você passou me fazem entender mais sobre a sua linha hoje. Sim. Né? Sobre a sua... A forma de pensar. Exatamente, a forma de pensar. Vamos só concluir a questão da sua experiência, do porquê que você buscou a especialização em epidemiologia. Porque essa pauta te atraiu mais do que as outras. Então, e aí nesses caminhos todos, né, eu vim sempre buscando trabalhar com animais e eu sempre entendi o meu papel como uma ferramenta. A conservação é uma grande engrenagem, né? A gente depende de órgãos públicos, a gente depende do produtor rural, existem ONGs, universidades, e eu queria me entender como peça nesse conjunto todo. E para entender, quando eu fui convidado para trabalhar com animal silvestre a primeira vez, assim, de campo, quem me convidou foi o Ronaldo Morato. Teve um episódio de uma onça parda capturada em Santa Isabel, que seria solta na Serra da Cantareira, aqui em São Paulo, quando eu morava aqui na região. Eu fiz um trabalho com ele que eu monitorei a onça durante a anestesia e eu fiz os eletrocardiogramas da onça naquela época. Ao terminar, eu fiz um relatório e entreguei para ele. Eu não o conhecia. Aí eu falei, pô, gostei ele assim, cara, tu trabalha sempre assim? Tu tem uma visão clínica. Eu disse, eu tenho. Logo em seguida começa uma pós-graduação. E ele é professor, eu chamo ele para ser meu orientador. Puxa, que legal. Aí quando o Ronaldo começa a fazer isso, surge um projeto para trabalhar com o lobo-guará no Parque Nacional da Serra da Canastra. Isso é janeiro de 2004. Tá. E aí eu falei assim, eu queria que tu trabalhasse comigo. Ele falou, só que o Ronaldo sempre trabalhou com reprodução. Aí eu falei, pô, cara, eu gostaria de trabalhar contigo, mas eu não posso, porque eu não trabalho com reprodução. Eu acho legal, mas a minha área é outra. Ele disse, Jorge, eu tô montando uma equipe porque eu quero pessoas diferentes, com expertise diferente para trabalhar. Disciplinar. E a tua visão clínica é uma visão que é diferente das pessoas que me cercam. Eu quero essa visão do anestesista, do clínico, do cara que fica olhando na doença e que venha trabalhar para mim. Depois deu certo, eu acabei indo para o projeto e ali já começou a despertar. A conservação, ela sempre foi vista assim, eu quero entender o que o animal faz, por onde ele está, o que ele come, mas ter um parasita sempre foi um sinal de doença. E quando eu comecei a trabalhar com o lobo-guará, principalmente, o lobo-guará ele tem um parasita, chama-se Dioctyophilma renale, que é o parasita do rim. O lobo, principalmente, ele perde o rim direito. O parasita come o rim direito Em inteiro. algum momento da vida? Assim que ele começa a virar lobo-guará, o parasita já está lá. Uau! Aí o que acontecia? Em alguns anos, tipo... Isso é uma regra com todos? Dos animais que eu capturei, 99% dos animais tinham parasita. Que loucura! Ou pelo menos eliminavam na urina, né? Os ovos. E aí, na época dos anos 80, todos os lobos-guarás que morriam em zoológico, principalmente nos Estados Unidos, o diagnóstico era Dioctyophilma renale, ou seja, morria do parasita renal. Só que tinham outras coisas. O que começou a se entender? O lobo desenvolveu um mecanismo de conviver com esse parasita, tanto é que o parasita só vai para o rim direito, nunca vai para o rim esquerdo. Ele sobrevive muito bem dentro da sua biologia e esse parasita faz parte da vida de um lobo. E aí eu comecei a me questionar, mas peraí, se o lobo conviveu com um parasita, esse parasita não deve ser tão ruim assim. Ele tem que ter alguma coisa boa. E aí eu comecei a estudar qual é o papel do Dioctyophilma, qual o papel da Toxoplasma em relação ao gato, existem várias teorias. E eu comecei a entender como é que se vive com os parasitas. E aí eu comecei a entender que a gente é moldado pelas nossas enfermidades, assim como pelo ambiente que a gente vive. Tô intrigada com essa história do lobo-guará, gente. Não, se for pensar assim, que o nosso DNA, 4% é DNA de vírus, cada vez que uma gripe entra no teu corpo, ela abre uma célula, usa o seu material e ela sai. Mas o que sobra é parte desse material. E depois de milhares de anos de evolução, a gente tem cerca de 4% do nosso DNA de origem viral. E vários papéis das nossas células são dependentes dos vírus. Muito bem. Então, o conceito todo, enfim, que influencia do quanto a saúde animal influencia na saúde humana, que influencia na saúde do meio, enfim, o conceito de saúde única está totalmente integrado à questão da epidemiologia. É o que eu trabalho hoje. Existe o conceito de saúde única, né, que é aquela questão de entender as interações, saúde dos animais, a saúde humana, a saúde ambiental. Eu tenho um problema grave com isso, porque o humano, para mim, é uma espécie animal, né? Então, é muitas vezes o ambiente animal e o ambiente... A saúde animal e a saúde ambiental, elas têm uma grande interação e a gente tenta entender. A minha área é mais a medicina da conservação, que é eu entendendo isso, como que eu aplico numa espécie selvagem para poder ajudar e transformar isso em conservação real. Perfeito. E agora, né, adaptando tudo isso... para o nosso contexto aqui, como instituto, né? Também legal contar para vocês e compartilhar com vocês que, né, vocês ouviram o Juarez falando, você deve estar pensando, gente,
Mas ele tem alguma coisa a ver com a Ampara, né? São linhas e entendimentos, muitas vezes antagônicos, né? Mas eu acho que, como você sabe, a Ampara nasceu com a raiz de proteção, né? Sim. De proteção animal, enfim. Mas a questão do bem-estar sempre esteve muito presente no nosso olhar e nas nossas ações. E até mesmo essa questão do bem-estar, houve uma evolução e um entendimento mais aprofundado do que isso significa, que não necessariamente era o que a gente imaginava, né, para as espécies num todo. Conforme a gente foi conhecendo pessoas, né, você, o Fernando, o Jorge, né, as pessoas, o Rogério, conforme a gente foi convivendo e conhecendo um pouco mais sobre a visão da conservação, embora a gente, né, sempre pensava que não mudaríamos a nossa opinião ou não entenderíamos muitos dos entendimentos que vocês têm sobre algumas práticas, né? Vocês viam a gente trabalhando uma coisa muito longe do que vocês achavam que era o ideal ou certo. Perfeito. Exatamente isso. E conforme a gente foi recebendo essas Mas isso acontece também do nosso lado, tá? Às vezes é mais fácil a gente ver as diferenças do que as similaridades. Sim. Então, assim, não, isso aí trabalha com uma coisa que não me afeta. Perfeito. Mas sempre existe alguma coisa que conecta. Sim. Sempre existe, né, o que liga. E eu vou te falar uma coisa que é polêmica agora, hein? Pode falar. Infelizmente, a minha percepção e o que eu pude observar no universo da conservação, são poucas as pessoas que se preocupam com o bem-estar nas práticas de conservação. Né? Eu sempre notei que as coisas iam assim, né? Muitas vezes separadas. Né? E isso também fez com que a gente tivesse uma crítica muito ferrenha no início da Ampara, né? Em todas as ações relacionadas ao papel da conservação. E até a gente perceber que não necessariamente precisa ser assim. Não. Né? Você também percebe isso? Então vamos fazer um pouquinho diferente. Todas as ONGs são iguais? Não. Todos os protetores são iguais? De jeito nenhum. Todas as casas que têm animais são iguais? Não, tem muitos parecidos, mas não. Exatamente. A conservação é a mesma coisa. É que às vezes a gente bota todo mundo num balaio porque a nossa amostragem é muito pequena. Então, quando a gente começa a ampliar a nossa amostragem, a gente começa a entender sobre... Tu falaste sobre bem-estar, né? Outra coisa é a questão, o que as pessoas entendem de bem-estar. Ótimo. Né? Porque o bem-estar, por exemplo, ele implica comer e beber água. Numa captura, que é onde me conheceste, nem comer nem beber água entram em questão de bem-estar, porque não é um momento nem para dar comida, nem para dar água. Então, o bem-estar é tentar dar a melhor condição possível. Só que uma coisa que eu sempre aprendi é, aquele animal que está sobre o momento de captura, eu tenho uma responsabilidade legal, por documentação, por tudo mais, uma moral maior. Porque, na verdade, aquele animal ele passa a ser o embaixador. Ele representa uma espécie. Então, a ideia não é capturar aquele animal a qualquer custo. É capturar aquele animal de forma que ele seja representativo daquela população. Lembra que eu falei antes que eu trabalho com população? Sim. E, para isso, ele tem que estar bem de saúde ou na mesma condição que eu capturo, eu tenho que ser a mesma condição que eu solto. E depois eu tenho uma outra obrigação que é monitorar o que aconteceu. Só que hoje a gente entende que o monitoramento prévio à captura é tão importante quanto. Então isso a gente vai percebendo. O que acontece? Por exemplo, eu tenho que fazer uma captura. Eu tenho várias formas e maneiras de fazer a captura. Muitos anos no Brasil, a captura foi feita com um cachorro. Tá? Vou falar de onça pintada, principalmente. Depois de um tempo, tem a armadilha de gaiola, a box. E hoje em dia se utiliza muito o laço. Todas elas têm problema. Sim. Todas elas têm dificuldades. E a gente foi trabalhando, foi estudando. Qual o problema do cachorro? É um sistema de captura que é similar à caça. Eu tenho que ter cães que são treinados para capturar a onça, não necessariamente para projeto, muitas vezes para caça. Tiveram várias intercorrências, mas é um método eficiente. Bem empregado, com pessoas com responsabilidade e com animais bem treinados. Tem uma série de coisas. Só que na parte epidemiológica tem a questão de um cão, que é um animal doméstico, numa área de uma onça, que é um animal silvestre, que eles podem ter contato com saliva, com urina, com fezes, que tem a transmissão de doença. Eu, como veterinário, eu penso 20 vezes. Aí eu tenho a gaiola.
que é um sistema de captura que pode envolver, que eu tenho que ter um atrativo para a onça entrar. Aí tem vários pontos. Se eu tiver uma isca de cheiro, eu tenho uma essência, ou tem até um pessoal que fala que usa os perfumes, é uma forma de trabalhar. Eu posso utilizar uma isca viva, que também é polêmica, é outra forma de trabalhar, que a onça não come a presa, mas ela tem acesso. Então a gente vai lá, coloca alguma presa viva, tem que alimentar, colocar água, tem uma série de requisitos para poder fazer esse trabalho. E lembrando, né, nenhuma forma de captura hoje ela é permitida no Brasil se o Sistema Nacional de Investigação Biológica não dá o seu aval que pode ou que não pode. Então eu não posso fazer capturas aleatórias. E tem um laço, que é o sistema que eu mais utilizo. É um dos sistemas que, quando não sabe usar, pode ser um dos mais perigosos. Sim. Tá? Mas existe uma série de requisitos. Então, eu coloco armadilha, eu tenho que checar a cada 30 minutos, a cada 1 hora. Eu tenho um horário para abrir, um horário para fechar. Eu tenho uma condição para colocar armadilha, porque envolve o ambiente, o local. Então, existem vários... Então, quando a gente começa a avaliar isso, e onde eu tenho que ter uma captura segura, a única coisa que eu não quero é machucar um animal. Então eu não posso ter uma onça que tomou uma dentada de um cachorro durante a captura, eu não posso ter uma onça que quebrou um canino numa grade, eu não posso ter uma onça que se machucou num laço. Então aí a gente coloca na balança, né? Porque eu tenho que capturar. E o que representa capturar? Capturar pode representar a diferença em vida e morte para um animal. Sim. Vou dar um exemplo. Apareceu uma onça pintada um tempo atrás no Pantanal, muito doente, em que ela foi diagnosticada com um parasita no sangue. A primeira ideia, quando a gente pensa em epidemiologia, em sanidade por causa de bovinos e equinos, é fazer a eutanásia do animal. Só que o resultado de vários animais capturados com a técnica do laço que eu fazia mostrou que aquele parasita era normal. Inclusive, esse animal não foi para eutanásia, foi feito um tratamento, ele melhorou a condição e ele foi fazer parte de um projeto de conservação até fora do Brasil. Ou seja, capturar esses animais, a gente começa a entender o problema dessa onça. Um outro projeto onde eu capturava a onça com laço, a gente começou a avaliar a quantidade de mercúrio que as onças acumulavam no pelo. Eu vi essa publicação. E isso interfere no acúmulo de mercúrio no cabelo das pessoas e o quanto de mercúrio roda numa área, por exemplo, que tem mineração de ouro legal e ilegal, e que a gente pode entender. Então, a captura do animal vivo começa a responder coisas em relação a outros animais e também em relação a humanos. Então, aquele momento de captura, ele tem que ser bastante discutido. Uma das questões, a gente teve uma reunião esse tempo atrás, o pesquisador não fala do que dá errado. Né? O pesquisador, a gente conversa nos artigos, nas publicações, tudo que dá certo, e o que dá errado a gente não fala. Tanto é que teve uma publicação nossa de brasileiros a respeito de captura, e ela foi questionada numa revista internacional. Então teve uma resposta, e teve uma discussão técnica a respeito da metodologia, que todo mundo acaba aprendendo. Coisas, detalhes, né, de como se usar, de como trabalhar. Então, assim, existe uma série de requisitos que até o governo exige que a gente tenha que fazer para evitar com que aquela captura dê algum problema. Agora, a gente sabe que é um tipo que dá problema para as pessoas. Né? Eu tive leishmania. Eu tenho leishmania, né? Porque eu fui fazer captura desses bichos. Eu já tive tuberculose. Eu tenho amigo com febre amarela. Eu tenho outro que teve malária. Meu Deus. Ou seja, a gente expõe a nossa saúde para tentar aprender e conhecer sobre a saúde desses animais. Nós nunca tivemos um risco de equipe, né? Nem de mordedura por cobra, nem acidente com onça, nada. Mas a gente se expõe porque a gente entende que eu tendo essa informação, eu vou conseguir ajudar outros tantos animais com essa mesma informação. É uma escolha, né? Enfim, se você tem um objetivo e o que você precisa fazer para atingir esse objetivo... Eu sei, eu falo isso porque assim, eu entendo que existem uns riscos para os animais, que a gente vai tentar mitigar, mas eu sei que tem risco para a minha saúde, né? Então, fora, fica longe de família, fica no meio do mato. Então, esses riscos a gente acredita que vale a pena, porque amanhã ou depois ele ampara projetos. Né? Eu quero fazer... Qual é a melhor área para fazer conservação? Como é que eu faço para entender a área que os animais têm que fazer o corredor? Então, essa informação que a gente adquiriu ao longo dos anos, a gente tem impactado muito na vida de vários animais. Você acha que deveria existir uma maior responsabilidade ou um critério para que as pessoas fizessem esse tipo de intervenção? Porque vou falar também pela a minha
linha de pensamento passada e, né, o quanto eu também fui entendendo aos poucos, eu tinha muito, tipo, por que deixa o bicho em paz, né? Meu pensamento, por que a gente está tirando e muitas vezes colocando a vida desse bicho em risco, machucando, né, fazendo com que alguns... E a gente conhece as histórias dos pioneiros da conservação e muitas coisas que deram errado e quantos bichos foram, né, sacrificados para que hoje a gente tivesse acesso às informações que a gente tem hoje, né? Então, e você pontuou muito bem quando você falou, né, da questão... As ONGs estão todas iguais, né? A gente falava muito isso, que os bons pagam pelos maus. Sim. Porque cria-se um estigma e aí você acha que isso é para todo mundo. O brasileiro mesmo não tem a cultura de doação, porque ele tem sempre o pé atrás e ele não sabe... Não acredita que vai ser utilizado de forma correta. Exato, que vai ser uma ONG idônea, porque o brasileiro é malandro, aí tem aquela coisa de você, né, dar um jeitinho ou abrir uma organização, um CNPJ só para arrecadar recursos e não comprovar, né, a prestação de contas, etc. E eu acho que isso funciona muito bem, aliás, cabe muito bem nessa realidade, porque a gente ouve, acho que mais ainda do lado dos biólogos, na questão de coleta, né, e de intervenção dos animais na natureza, para que esses estudos aconteçam. Né? Uma coisa que me preocupa muito, Juarez, é quando eu olho, por exemplo, o Brasil é o país que forma mais veterinários no mundo. A gente tem mais universidade de veterinário no Brasil do que o resto do mundo somados. Exato. E foi aprovado o EAD, né? E muitas vezes você percebe que são pessoas dessensibilizadas no sentido de não ter este olhar além do que ele precisa fazer ali. Né? Enfim, você precisa fazer uma coleta, ok, o meu foco está na coleta. Não, mas eu quero saber a temperatura, eu quero saber como esse animal está, quero olhar o pelo dele, quero olhar assim... Já que eu tenho que fazer uma intervenção, eu vou fazer ela o mais completa possível para poder arrecadar o máximo possível de informações. E mais que isso, com cuidado. Vou ter que contar aqui. Gente, ó, você viu que ele é uma coisa que também eu não acreditei a hora que eu vi. Essa pessoa que parece essa pessoa durona... Eu lembro que, enfim, tinha que colocar uma isca, né, para jaguatirica dentro da armadilha. E aí, o Juarez, ele fazia a gente, tipo, fazer a ronda para ele colocar ali a água, a comida, enfim, para o bicho que estava dentro da gaiola como isca. Só para entender, vamos lá. A gente não tem isca. A gente tem trabalhadores. Vamos no começo de conversa. Explica melhor. Então, vamos lá. Como é que funciona a armadilha para jaguatirica? Então, o comprimento da armadilha... Eu já vou chegar nas outras, mas vamos explicar sobre isso. O comprimento da armadilha tem que ser o comprimento total, que a jaguatirica entre e não machuque o rabo. Tá? Só que eu não tenho só jaguatirica. Eu tenho outras espécies que podem entrar. Então, eu não posso machucar nenhuma jaguatirica, nem outro animal. O laço de captura de onça pintada, eu posso pegar uma onça, uma anta, um cavalo, um boi, qualquer coisa, até gente. Então, o laço ele tem que defender todas as espécies, as que eu penso, o meu foco e que não são foco. Então, a armadilha de gaiola é para pegar a jaguatirica, mas eu pego já teve uma onça pintada que entrou e esgaçou depois da armadilha. Só que, no fundo, eu tenho um trabalhador. E esse trabalhador, ele tem direito a casa, comida, roupa lavada e um teto. Então, o Pantanal faz calor, faz frio e chove. Sim. Se ele molhar, ele vai ter uma pneumonia e eu vou perder meu trabalhador. Se ele ficar exposto no sol, ele vai dar insolação e eu vou perder meu trabalhador. Sim. E se ele não estiver bem à noite, ele não canta. E se ele não canta, não vocaliza, que é um galinho, um pintinho, não atrai a jaguatirica. E a gente sabe, a gente já vê hoje, que assim, até o padrão de cor, de movimento do animal, de acordo com como ele bate as asas, que esse movimento, atrai mais ou menos. Então, os trabalhadores melhores são recompensados. É só milho de qualidade. E depende do tamanho do animal, tem a granulação. Ele sempre traz uma justificativa racional para um cuidado extra. E aí, o que acontece? E galo, galinha, por exemplo, eles não gostam de ficar no solo, porque se molha alguma coisa, para eles se sentirem seguros, eles precisam estar no puleiro. Então, tem que ter uma bebida de qualidade, que é a água, uma boa ração e um bom puleiro. E a jaguatirica não pode nem pensar em encostar e machucar o bicho. E aí vem a cobra, vem o gavião, vem os outros animais tentando no pegar. Meio do Pantanal, imagina. Então tem que ser todo ele protegido. E aí todo dia, 2 vezes por dia. De manhã, para checar as armadilhas, e no final do dia, dando água, comida. Sim. E checando todo mundo. Muito bem. Nesse caminho dessa questão da dessensibilização, né, a gente vê isso com cães e gatos, que...
enfim, são animais mais próximos, Sim. né, da gente, que a gente tem um melhor entendimento do que está acontecendo com ele. Imagina, um animal silvestre, são tão diversos e complexos e específicos, né, cada um nas suas necessidades. Então, quando a gente olha para esse cenário, né, de tantos veterinários sendo formados, mercado de trabalho, as especializações, né, e a galera que está indo colocar a mão na massa, eu fico assim apavorada, principalmente quando eu vejo essa questão das formações EAD. Sim. Né? O que você pensa em relação a tudo isso? Primeiro, a questão da formação, né? A gente, como Ampara hoje, a gente busca vários profissionais de mercado que tenham o interesse de ir aonde precisa. E a gente está em visto cada vez mais uma dificuldade dessa nova geração de se deslocar a uma região como Pantanal e abrir mão de uma série de coisas. Fora isso, a gente tem todo um crivo técnico, né? E uma das questões é, para eu poder fazer esse trabalho, eu preciso de licença. Então, os órgãos públicos, sejam estaduais ou federais, eles também têm um crivo a respeito da metodologia apresentada. Então, por mais que a gente forme veterinário, às vezes, com não capacidade, a gente está vendo ainda o mercado fazer uma boa seleção. Um pecado que eu acho, os alunos estão procurando seus espelhos nos veterinários do Instagram. Verdade. Então, assim, tudo. Eu quero procurar um professor para dar uma palestra. Eles vão lá e olham o Instagram. Né? Então, assim, quando olham o meu Instagram, tem gente que chora. Tem gente que não sabe nem que eu trabalho com onça pelo meu Instagram. Porque eu não dou valor para aquilo, né? A gente publicou há pouco dias, até aqui através da Ampara, um artigo científico que é uma nova forma de orientação a respeito de um parasita que ocorre em Jaguatirica. A minha publicação é num outro patamar, num outro mundo. Sim. Não é melhor nem pior, só que é um outro foco, né? Então, enquanto os alunos estiverem procurando os veterinários no Instagram, enquanto eles estiverem procurando para ter uma foto bacana, quantas vezes a gente escuta o veterinário que quer tirar foto com uma onça, com uma capivara, mas não quer trabalhar com o animal, não quer estar 30 dias no meio do sol. É muito bonito ouvir, né? Eu quero ir para o Pantanal, ajudar o Pantanal quando está pegando fogo. Só que quando tem 15 dias lá, sem internet, acordando de manhã, no mosquito, comendo fuligem, as pessoas recuam muito. Então, eu te diria que a gente tem uma grande formação de pessoas com diploma de veterinária, mas temos poucos veterinários. Perfeito. E é uma cobrança, acho que, por uma performance de mídia mesmo, né? De exposição, de como comunica, quem sabe se vender, né? Então, é até assim, a gente que é um pouquinho... O pessoal fala que eu sou chucro, né? Não é que eu sou só chucro, eu sou de campo. Tu tem que fazer um vídeo. Eu posso fazer, mas meu cérebro não, ele bate lé com cré. Dá para fazer um vídeo de vez em quando, mas não é o tempo inteiro. Sim. E eu tenho dificuldade para vender porque não é o perfil que eu fui treinado, né? Em 27 anos de profissional, 5 anos. Mas hoje a gente é cobrado. Tu comentaste no começo que eu tenho um programa na rádio. Na verdade, eu tenho uma participação na minha cidade, onde eu procuro trazer de uma linguagem diferente para o público. Acessível. Acessível, para que as pessoas entendam um pouco melhor. Então, eu acho que o que a gente está começando a entender é que o cientista, o pesquisador tem que sair do seu patamar para poder esclarecer, né? E esse aluno que só quer a diversão, ele vai acabar saindo. A gente tem uma alta taxa de desistências de médicos veterinários formados para não atuar diretamente com o animal. Não tem nada contra, mas assim, poucos estão botando a mão na massa. É verdade. E a maioria está indo para outros caminhos. Sim. Alguns relacionados à medicina veterinária, outros nem tanto, mas as pessoas começaram a migrar, porque o curso de medicina veterinária virou um sonho. Virou. Tá? E o meu sonho é ser... Para quê? Para eu ser veterinário. Né? E as pessoas buscam, não só na veterinária, as pessoas buscam emprego. Emprego a gente não tem, mas trabalho a gente tem. Então, assim, das 8 às 6 e não trabalha final de semana, são poucas coisas, são poucos lugares que são assim, né? A gente, na maioria das vezes, trabalha quando precisa, na hora que der, e me entrega um produto em 15 dias, em uma semana. Se tu vai ficar 24 horas trabalhando, é uma decorrência da necessidade. Sim. Então, acho que isso tem selecionado muito, né? E isso tem acabado limando um pouco do perfil. Mas eu concordo contigo. Tá sobrando uma galera que está utilizando a veterinária de uma forma muito mais pessoal do que animal. E na questão dos pesquisadores, o que é importante? É o pesquisador ou sua pesquisa ou o animal? Então, isso é outra coisa que a gente tem que começar a entender, né? Eu estou vendendo
Eu estou vendendo o animal, é a minha pesquisa. Tem algumas pessoas que elas são importantes, porque elas são o que a gente chama de embaixadores. Elas representam. Um grande exemplo é David Attenborough, né? É aquele senhor que faz as apresentações dos documentários na BBC da Inglaterra e que ele apresentou. Eu já tive o prazer de ter um documentário que eu participei narrado por ele e o alcance é mundial. Então a gente precisa desses símbolos, Sim. né? E esses símbolos eles contam um pouco da história que tem na natureza. Mas a gente precisa entender um pouco mais o que a gente está trabalhando. É pelo animal ou é um trabalho que eu faço por mim? Perfeito. E até mesmo o receio dessa demanda que está sendo criada, né, de profissionais que estão se formando, que estão indo para o mercado de trabalho, e essa questão de você criar uma necessidade de ter que, ou não sei, ou mais pets, né, pets variados, né, fazer com que isso vire um produto. Eu tenho muita dificuldade de enxergar vidas como um produto, né? Como algo que seja vendido como tal. E me preocupa muitas vezes esse entendimento de que eu me formei e agora eu preciso trabalhar em alguma coisa, né? O que vai ser, né? Ou de que forma, com que espécie, ou como é que eu vou, enfim, ter a minha renda, Sim. né? Muitas vezes é questionável, né? Então, nisso tudo, assim, eu fico pensando que estamos evoluindo no sentido de aumento, no sentido de crescimento. De mudança. Que me preocupa muito, assim. Então, eu posso falar por mim, tá? Lembra que eu falei lá atrás? Eu fiz a veterinária para mim uma ferramenta, eu utilizei epidemiologia. Então, quando veio o convite para trabalhar com a Ampara, para mim não teve segredo nenhum. Porque eu vou aplicar o conceito de população numa coisa que é extremamente importante, que é a questão de animal como um todo. A Ampara tem vários trabalhos com cães e gatos, inclusive um programa com monitoramento de população de gatos numa ilha, que é Fernando de Noronha. Então, quando eu vejo um cenário como esse, que eu não trabalho diretamente, tem outras pessoas dentro do instituto que trabalham, mas eu estou aprendendo por osmose, eu estou chegando perto, eu estou ouvindo, estou vendo informação. Um dia eu vejo as publicações da Ampara saindo até. Vai acontecer. Vai. Então eu comecei a entender isso de como que eu vou poder pegar esse meu conhecimento prévio e aplicar. E aí o que eu tenho visto? As casas das pessoas estão diminuindo, né? Os espaços de residência estão diminuindo. E tem algumas casas que não tem mais porque tem, mesmo que seja cachorro e gato, não tem espaço. E a forma de vida das pessoas não tem por que ter um cachorro ou um gato. E as pessoas estão buscando cada vez mais informação sobre isso para aprender. Então, assim, se eu começar a ter um entendimento melhor do ambiente externo, da minha praça, quais são os passarinhos que tem na minha praça? Quais são os macacos que tem na minha cidade? Quais são aonde que estão as capivaras na beira? Eu moro numa cidade chamada Tubarão, tem 120 mil habitantes, a gente tem grupos de capivara na beira do rio, mas na cidade de São Paulo tem grupo de capivara na beira do rio. E no Japão, os caras são loucos por capivara. Deusão, Então, assim, será que a gente dá valor para essas coisas que a gente tem perto? Então, como eu sou epidemiologista... E dá valor de que forma, né? Sim. Como que a pessoa espera essa relação? Como que ela cria o ideal dessa relação? Porque assim, o que eu entendi? Se eu sou epidemiologista, eu quero entender qual é o papel e a dinâmica, por exemplo, de um agente, não importa a espécie que eu trabalho. E o que eu busco? Todo mundo precisa pagar conta. Então, eu não trabalho... Não é só amor à camisa. Eu não sou samaritano. Claro. Mas eu tenho que entregar algum produto diferente para a empresa que eu trabalho, para a universidade onde eu dou aula, para os alunos com quem eu trabalho, para a sociedade em geral. E se o meu trabalho for de qualidade, eu vou ser remunerado. Então, eu adoro onça, que é a espécie com a qual eu mais trabalhei. Lobo-guará, sou apaixonado. Mas eu trabalhar, por exemplo, com rato... não menospreza a minha veterinária. Eu trabalhar com carrapato, que é uma das coisas que eu estudei no meu doutorado, não menospreza a minha veterinária, porque o conhecimento é o mesmo. Então, o que eu fiz? Eu comecei a pegar as minhas ferramentas e adequei não para uma evolução, para uma mudança, mas para aonde é necessário. Eu evitei sempre trabalhar, eu comecei trabalhando num Parque Nacional da Serra da Canastra, mas eu comecei a entender que, bem ou mal, aquele parque está basicamente protegido. E o que é o desafio da Ampara? A Ampara está no meio do Pantanal, que só tem área privada. A Ampara está no meio de São Paulo, que tem um monte de parque, um monte de pracinha, que está no meio de um monte de casa numa área urbana, que são as áreas onde os animais estão tomando pancada. Perfeito.
Então, a Ampara sempre teve um olho mais voltado para o cão e para o gato, por uma questão de formação. Isso. Mas quando a Ampara começou a olhar para o alto da árvore na praça, que tinha um passarinho, que tinha um macaco, a Ampara falou, não, pera um pouquinho, a gente também, se eu quero entender esse conceito da praça e do meu bairro, eu tenho que olhar diferente. Então, o que está se formando, que quer uma forma de ganhar dinheiro, que trabalhar, ele tem que se virar. Por exemplo, eu faço plantão até hoje. Esta semana, que eu estou em São Paulo, eu estou de plantão. Né? Eu não trabalho de madrugada, mas assim, eu vim aqui desenvolver uma série de fatores. Então, assim, eu tenho 27 anos de formado, eu estou de plantão. Tu falaste que eu faço meus projetos de conservação, eu fico 2 semanas de plantão. Eu trabalho das 4 da tarde... É uma imersão. Até as 9 da manhã. E aí, ao meio-dia, 1h, eu tenho reunião contigo. E tu não tá preocupado onde é que tu diz assim, Jorge, tem uma reunião, eu tenho que manter o meu compromisso. Então, eu faço os meus plantões e durante o dia eu tinha minha rotina. Claro, às vezes eu falho uma reunião, tu dá um puxão de orelha, acontece. Tô me deslocando, todo o meu Tô sinal. chegando. Mas, assim, é uma questão de acerto com a empresa. E sabe que, assim, esse meu trabalho noturno, eu respondo coisas também para Ampara. Claro. E o que o público agora está se formando quer? Eu quero ter meu trabalho das 8 às 6, eu não quero fazer plantão, já comprei meu carro, vou comprar meu apartamento. Ou só quero trabalhar com onça. Eu quero trabalhar com as espécies sexys, né? Exatamente. Então, assim, eu tenho fotos capturando o marsupial, que é tipo um gambazinho pequeno, a gente chama de cuíca, que é um animal maravilhoso. Eu acho muito bonitinho. Maravilhoso. E a resposta que ele tem a respeito de parasita, pode ser que salve pessoas. Então, eu tenho que olhar para a onça, mas eu tenho que olhar para toda a sua cadeia alimentar, eu tenho que olhar para o ambiente onde ela está, eu tenho que olhar para os outros animais. Então, eu transformei a minha ferramenta e eu procuro trabalhar onde eu sou necessário. Ótimo. Adoraria trabalhar com onça, mas assim, hoje nós, na Ampara, nós não temos um projeto de onça pintada, porque existem outros colaboradores e colegas que trabalham. A gente está direcionando para a questão de coexistência, que não tem a ver com enfermidade, mas hoje, dentro da nossa área, do que precisou de amparo, a gente foi para outra área. Então, a gente entende muito mais que é importante hoje trabalhar com o bugio, que sofreu muito com a questão da febre amarela, que sofre bastante com a questão de estar espremido em pequenas áreas de verde na cidade de São Paulo, que tem um problema bem importante de espécies de outros macacos que estão invadindo o seu território. Então, é preferível a gente trabalhar em cima disso do que porque, a gente quer agora, vamos fazer um projeto na Amazônia de onça, sendo que a gente está no quintal de casa um bicho pedindo socorro e precisa de amparo. Gente, que explicação maravilhosa. Vocês viram? E faz só 1 ano que ele está na Ampara, hein? Muito bem. Fui treinado. Que storytelling perfeito, mas bem construído. E aí, já seguindo nessa linha, Juarez, qual foi o seu maior desafio ao chegar no Instituto Amparo Animal? O meu maior desafio, vou contar. Ela vai me matar. Ai, meu Deus. O que será que vem? Me perguntaram o que eu ia fazer, eu falei que ia usar um cabresto. Botar o povo na linha. Ele chegou com esse jeitinho sutil, assim, né? E a gente tomou um choque. Não, acho que explica melhor. Não, acho que a maior diferença, assim, era que eu via... Primeiro que a minha linha de raciocínio era essa questão de população, mas de conservação. E o animal, ele precisa meio que, em algumas situações, se virar. E muitas vezes eu tenho que entender que eu acompanhar a morte do animal é mais importante do que eu intervir. Vou dar o exemplo. Se eu tenho numa área do Pantanal, onde eu tenho uma onça de 10 anos e ela morrer, se esse animal ainda não passou a sua genética com filhotes, significa que ele não tem uma qualidade tão boa para o Pantanal. E ele precisa sair. Vai chegar um animal muito mais forte que vai matar essa onça e isso faz parte da história. Não, por isso que eu vou capturar ele para cuidar. Exatamente. Pra protegê-lo. Exatamente. E aí é que tá, eu vou proteger a onça. Então a onça como um todo. Então quando a gente viu as onças sendo queimadas no Pantanal, queimando pata, é uma ação humana que gera um impacto grande na onça, em toda a sua cadeia alimentar, em todo o Pantanal. Esse é o momento que eu intervenho. Sim, perfeito. Mas na questão do que eu citei, que se a gente interferisse nesse momento, é justamente aquilo que a gente prega que não é legal. Que é a gente interferir no meio. Exatamente. Né? Por mais que seja com uma boa intenção... E de boa intenção o inferno tá cheio, né? Sim. Tem um monte... As pessoas, por boa intenção, eles dão remédios para cães e gatos que levam os animais para os hospitais. Na boa intenção, eles botam o animal dentro de uma casa que vai gerar um problema de coluna, um problema de membro, de perna. Na boa intenção, a gente erra. Então, não é a questão da boa intenção, é a questão do respaldo técnico na melhor das ações possíveis. Então,
a gente começou a construir isso, né? De que o que realmente importa é como que a gente vai fazer as intervenções necessárias e como que a gente reflete isso num bem-estar animal. Então, acho que o maior desafio, que não é só o que eu enfrento, mas às vezes até a gente como Ampara, é como que a gente leva essa questão que a gente tem de bem-estar para melhorar o ambiente do animal. Um exemplo clássico, a gente enfrenta um problema grave hoje no interior de São Paulo, que é a questão da sarna nos lobos. Sim. Existem grupos de colegas que fazem pesquisa. A Ampara pode ajudar com a questão de cachorro e gato. Então, a Ampara ela não precisa se desdobrar para trabalhar com lobo, mas o grande expertise que é trabalhar com cães e gatos, controlar a população, tratar os animais que sejam necessários a respeito da sarna. É onde a gente vai fazer o melhor direcionamento para poder salvar a conservação. Então, isso é um desafio, porque no meu ímpeto, eu queria ir no lobo. Mas eu, como Ampara, eu sou muito mais eficiente, eu contribuo muito mais para o lobo trabalhando com um cão. É um benefício indireto, né? Eu vou te falar que às vezes é o que faz a diferença, né? Porque eu tenho uma população de 50 lobos, mas eu tenho 5.000 cães. Então, é muito mais trabalhoso, é muito mais importante trabalhar com 5.000 cães do que com 50 lobos. Explica por quê, para as pessoas que não entendem essa questão do impacto que os domésticos acabam tendo na Porque vida assim, silvestre. se eu tenho uma população de 5.000 animais, né? O que acontece? Eu tenho alguns animais que estão nas casas, eu tenho alguns animais que estão no pátio, eu tenho alguns animais que estão no pátio e na rua e tenho alguns animais que estão só na rua. A sarna ela não se preocupa, ela vai pulando de um por um se for necessário. Só que aqueles animais que têm contato com o ambiente, hoje ele deita e levanta. Só que à noite um lobo-guará passa lá. Então na questão de contato, aquele ácaro que estava no corpo do cachorro pode passar para um lobo-guará. E com o passar do tempo, né, o lobo-guará está num ambiente com bastante influência humana, ele vai estar bebendo às vezes uma água de baixa qualidade. Em alguns animais os cães estão correndo atrás do lobo. Em outros lugares as pessoas estão fazendo uma roça, uma lavoura na área que seria para o lobo-guará. Então o lobo-guará ele não tem sossego, ele tem dificuldade para encontrar comida. O que vai acontecer? O sistema imune dele começa a dar tilt, dar problema. Então ele convive bem com aquele ácaro, só que no momento que começa a dar problema, ele vai ter dificuldade. Então quais são as principais coisas? A construção de uma rodovia. Né? Imagina, um lobo-guará sem passarela, tem que passar todo dia por uma rodovia. A construção de um loteamento, né? Que era a casa dele, ele foi jogado para o lado. Então muitas atividades humanas que baixam a imunidade dele, ele começa a manifestar. E eu pegar um lobo, sai muito difícil. Aí vem na questão do bem-estar o que vale a pena? Eu gastar um grande recurso para eu capturar um lobo ou eu gasto o meu recurso para tratar 200, 300 cães? Olha a melhora na condição de vida que eu darei para os cães. Lembrando que a sarna ela pode pular para as pessoas. Então quantos problemas eu vou evitar trabalhando também com as pessoas ao invés de um lobo? E além do lobo, todas as espécies silvestres que podem vir a ter contato com um animal. Fora isso, é porco do mato, é espécie de macaco, é rato, é morcego. Então, eu trabalhar com o cão, eu tenho uma quantidade muito maior de trabalho, que são várias espécies, mas eu não preciso intervir naquele animal que está solto lá na natureza. Então, a gente não para, é por isso que a gente foca tanto no trabalho da questão de cães e gatos. E um dos desafios que foi assim, no começo a gente começou a ter duas mentalidades, né? A Ampara silvestre e a Ampara animal. Sim. E a gente tem cada vez mais entendido que a gente é o Instituto Ampara. Porque o Instituto Ampara, se eu trabalho com saúde única, não importa se eu vou estar ajudando um cão ou um lobo, ou até mesmo uma pessoa de forma indireta. O fato de eu controlar a sarna, eu tenho um equilíbrio melhor. Então, por isso que a gente traz esse conceito de saúde única sob o teto do Instituto Ampara. Perfeito. Esse trecho eu quero publicado, tá, Luana? esse trecho, por favor, edita pra gente compartilhar. Mas você não falou do seu lado pessoal. Joares, como profissional, com seus conceitos, suas ideias, seus ideais, enfim, não pode falar paixão, porque ele não tem paixão, mas tudo que você tem aí de crenças. Certo. Qual é o teu maior desafio? Tanto lidar essa sua chegada na Ampara, no Instituto, ou com as visões diversas que você encontrou por aqui? Bom, primeiro eu sempre fui uma pessoa de campo, né? Então eu passava 15 dias no mato, ficava uma semana em casa, trocava de bolsa e voltava pro mato. Então o meu primeiro desafio foi a minha esposa me tolerar em casa e me aguentar. Ela vez quando ela pergunta, quando é que é a próxima viagem mesmo?
Aí, Porque para muita gente que não sabe, né? A gente tem muita parte administrativa, gestão, planejamento de projetos e tudo que inclui, né? Então, essa questão de ficar mais em casa é uma coisa que eu já te falei, né? Eu preciso estar no mato de vez em quando, por isso que tu me libera para ir para fazer os projetos. Sim. Mas eu acho que o grande desafio foi mais... Primeiro foi esse, afastar do mato, né? E eu acho que agora, ou que depois disso, é a questão de lidar com gente. Como professor, eu lido com muitas pessoas. Como na conservação, a gente lida com muitas pessoas. Mas dentro da Ampara, a gente tem que lidar com uma coisa que é muito complexa, que é furar a bolha. Então, assim, pregar para convertido é fácil. Exato. Né? Então a gente tem que pregar fora da bolha. Então eu tenho uma bolha que é dentro de animais silvestres e às vezes fazer que pessoas dentro da Ampara que não trabalham com animal silvestre entender os nossos objetivos. Então é sair dessa pequena bolha. Dentro do Instituto Ampara a gente tem uma filosofia que a gente consegue se comunicar e as nossas redes sociais elas conseguem absorver relativamente bem. Agora, sair disso, né? Falar para fora disso e fazer com que as pessoas entendam que quando a gente busca o bem-estar, por exemplo, de uma capivara, que eu não quero que uma capivara seja atropelada na marginal do Rio Pinheiros. Eu não quero que uma pessoa atropele, porque eu não quero que aquela pessoa não caia, não se machuque. Ou talvez que uma pessoa sofra um acidente mais grave, ou até mesmo perca a vida. Eu também não quero que a bicicleta seja quebrada, nem a moto, nem um carro. Eu não quero que a marginal fique parada, porque 1 minuto de marginal parada é um custo muito grande. Eu não quero que as pessoas tenham um inconveniente depois de ter, sei lá, outros bichos ali que possam ser atropelados. Então, quando a gente usa a capivara, ela é só um símbolo. E furar essa bolha é difícil, porque as pessoas só olham para o seu próprio umbigo. Então, se aquela capivara atropelada ela interfere na minha rotina, eu penso. Se aquela capivara atropelada for só um número, eu desprezo. Se aquela capivara atropelada ela não tiver nada a ver comigo, eu troco de imagem no Instagram. Mas se aquela capivara atropelada atravessou e atrapalhou o meu dia, eu me importo. Então, como é que eu faço mostrar para essas pessoas que hoje não se importam com uma capivara, com um bugio, com um Pantanal pegando fogo, o quão é importante é aquilo para ela. Isso, quanto isso tudo interfere na vida dela. E por mais que ela não se importe, tem um bando de maluco como o Instituto Ampara que vai se preocupar por ele e por diversas outras pessoas. Então, eu acho que o grande desafio é esse, é sair da nossa bolha para que as pessoas entendam. E às vezes, Juliana, não é que as pessoas se convertam. Eu quero que... Não, só respeito o meu trabalho. E assim, quer criticar, quer falar mal, não tem problema. Mas assim, respeita o meu trabalho. E ao respeitar o meu trabalho que vai pensar, às vezes vai... Amanhã ou depois é uma pessoa que vai ter uma atitude diferente. Sim. Enquanto a gente tá lá no Pantanal tentando salvar um animal queimado, se a desgrama parar de jogar lixo na rua, já ajuda. Com né? certeza. Então, mas vocês falam muito de conservação, de custo, de gasto. A gente tem um custo alto, a gente tem um gasto, a gente precisa de pessoas que ajudem com mão na massa, a gente precisa de ajuda financeira, mas bem ou mal a gente vai tentar fazer o máximo possível. Então, se as pessoas não atrapalharem... Já é muito. Já ajuda bastante. E aí existe um outro grupo que eu acho que é o mais importante, que eu acho que é 90%, tá? Pessoas que querem ajudar e não sabem como. Então, quando a gente alcança uma pessoa assim, eu queria ajudar. E o ajudar pode ser um incentivo, pode ser colocar a mão na massa, né? Pode ser ser um voluntário, uma ajuda financeira, acompanhar uma saída de campo. Então, eu acho que esse que é o mais bacana, porque tem um monte de gente receptiva por aí que a gente ainda não conseguiu alcançar. E essas pessoas estão só esperando, oi, nós somos Ampara, venha para o nosso mundo. A bola pra gente chutar pro gol. Exatamente. E a gente tá nesse caminho, né? De ampliar os horizontes. E o estourar a bolha acaba sendo isso, né? A gente conseguir acessar públicos diferentes então a gente ter mais chance de uma mudança coletiva. Sim, né? E cada uma... As pessoas muitas vezes acham que nós trabalhamos no Pantanal de coexistência com a onça pintada. Vocês estão olhando somente a onça pintada. Não, a onça pintada é um indicativo. Então, a partir do momento que eu tenho um produtor rural, que ele tem menos perda de bovinos para predação de onça pintada, eu tenho um Pantanal mais efetivo, ele vai ter mais dinheiro no bolso, eu mantenho a onça pintada, mas eu tenho menos recursos sendo retirado. E eu tenho que lembrar também que o nosso trabalho, por exemplo, é fazer com que as vacas tenham os bezerros com mais saúde e melhor qualidade.
enquanto estiverem sobre a nossa tutela, a condição de vida do animal ela tem que ser 100%. Sim. Então, a preocupação é, se a onça estiver rodando em volta, mas não tiver acesso, a vaca vai conseguir lamber o seu bezerro, o bezerro vai mamar tranquilamente, a vaca vai ter uma recuperação de peso, o bezerro vai ter um ganho de peso, não vai estar doente. Eu vou melhorar a condição daquele animal. Então, enquanto estiver com a nossa tutela, a vaca ela tem que ter atenção de 100%. Por mais que eu queira que a onça seja conservada, eu quero que ela se conserve lá no mato comendo o porco dela. É isso. E não comendo o bezerro da pessoa. Então, existe uma necessidade social de carne, tudo bem. O que a gente pode contribuir? É através da onça pintada, ir até o produtor e melhorar a condição. Então as pessoas começam a entender que a Ampara, ela está olhando para um Pantanal como um todo. Né? O nosso foco é onça pintada. Mas não adianta eu pegar uma onça pintada e botar um colar se eu não olhar para o produtor. Porque o colar, a onça com ou sem rádio colar, ela vai sobreviver 5 anos. Tá? Mas a onça com predação, com conflito, ela pode viver 1 ano só. Então a gente tem direcionado o nosso esforço junto com alguns parceiros exatamente para trabalhar com isso. E mostrar isso para a sociedade é muito difícil. Sim. Porque as pessoas ainda talvez as veem o Instituto Ampara aqui. Ah, não, é o pessoal que recolhe cachorro, que adota cachorro, que... Não. E a Ampara também faz isso, mas assim, mas nunca foi adotar cachorro, foi dar uma melhor condição para o animal. Exato. Nunca foi abraçar cachorro. cachorro. É tirar os animais da rua, fazer castração, fazer um controle. E a gente está pegando essa filosofia e aplicando no meio ambiente. Perfeito. Muito bem, vou mandar sempre você para ser porta-voz. Nossa. Para dar entrevista. Já temos um representante para poder me substituir. Vixe. Não, substituir não. Nesses momentos de comunicação, entendeu? Só quando for mais... Você está escondendo o ouro, Joares. Imagina. Aí a hora que a gente vê você como saindo da tua bolha, né? Que é usando os veículos de comunicação, né? Para fazer com que essa mensagem chegue, né? Claro que a gente sabe que também é ainda limitado, né? Sim. Mas, de qualquer forma, a pessoa que é impactada por essa informação e a forma com que você está trazendo, sem dúvida nenhuma, faz a diferença, muda. Na minha cidade, eu não sou uma pessoa conhecida, né? Mas no começo eu virei um professor na universidade. Né? Depois eu virei o veterinário da rádio. Sim. E agora eu sou o veterinário da rádio que traz algumas coisas. Então, assim, quando a gente se comunica, quando a gente conversa, a gente fura a bolha, né? A gente começa a trabalhar de forma diferente. Os anos que eu trabalhei no Parque Nacional da Serra da Canastra, eu fazia parte da comunidade. Então, eu nunca vi eles que matavam lobo, que faziam... Eu era o seu Joaquim, o seu Zé. A Serra da Canastra, para quem não conhece, tem alguns dos melhores queijos do Brasil. Sim. E eu tinha a facilidade de conhecer todos eles. Então, eu ia tomar café, eu comia um queijo, com um dedinho de prosa. E aí eu comecei a entender que o lobo fazia parte, mas eles talvez não tivessem uma instrução diferenciada. Porque eu era um estrangeiro. Né? A partir do momento que eu aprendi o mineirês, eu ganhei o passaporte. Comecei a falar uai, sou os trem tá bom. E eu comecei a me comunicar diferente. Eles começaram a não ter uma aceitação só ao lobo, mas a todo o papel que o projeto na época tinha. Eu trabalhava com o Centro Nacional de Predadores do Senap e com a Procarnívoros, um grupo com o qual a gente também tem bastante trabalho estreitado. Sim. Então, as pessoas começaram a observar a diferença. Então, eu trago isso até hoje. Se eu conseguir furar a bolha e me fazer comunicar... Criar essas relações. É que é o que a gente tenta fazer no Pantanal, que é bater, né, na porta do vizinho. Eu acho que assim, a gente aproximar. tenta fazer em vários lugares. Talvez o lugar mais perverso hoje é a internet. Porque às vezes a gente tenta dar... Duas coisas que a gente se preocupa muito. É com a veracidade do fato e dar algo que o público consiga digerir de uma forma positiva. Não, a gente procura não criar uma polêmica por criar polêmica, mas sempre apontar um caminho, né? E muitas das coisas que tu me perguntaram dos conceitos que a gente vem publicando, a gente discute muito antes, né? Sim. Às vezes a gente coloca uma coisa mais polêmica, a gente sabe um público que a gente quer atingir. E muitas vezes até internamente dentro do nosso público, as pessoas não gostam de uma publicação, mas tem que se entender, ou precisa se entender, que a gente precisa que alguns temas sejam discutidos até para serem melhores digeridos, né? Então, uma questão que a gente sempre abordou muito, por exemplo, caça. Né? Então, existe uma questão afetiva que é matar um animal, né? Que violência. A violência, né? O matar o animal, né? Não importa como, mas a caça ela envolve isso. Isso é uma questão, né?
que não está de acordo com a questão de quem tem relação de armamento, de legislação. Mas uma coisa que a gente começa a entender é que a gente tem visto cada vez mais a caça sendo utilizada de uma forma simplesmente por esporte, Sim. inadequada, matando animal que não deveria, que não podia, que é contra a lei. Então, isso é uma coisa que a gente tem visto um problema grave. Mas, por exemplo, a gente tem visto na nossa área no Pantanal uma grande quantidade de búfalos. Talvez esses búfalos podem virar um problema, porque a gente sabe de alguns ataques às pessoas. Ainda não teve morte e a gente ainda não está partindo para a questão de caça de búfalo, mas a gente sabe que tem que fazer um controle, tem que fazer um manejo, tem que fazer uma movimentação, fazer um deslocamento. Então a gente já está no nosso radar de discussão, o búfalo começa a ser um problema. Assim como em áreas do Brasil tem o javali. Que é importante explicar que essas são espécies chamadas exóticas e invasoras. O búfalo que a gente tem no Brasil, que tem na Ilha de Marajó, principalmente no Brasil, são búfalos de origem asiática, não são os africanos que são muito mais agressivos, mas são de origem asiática, que estão há muito tempo na região do Pantanal. Sim. No local onde passa uma anta, onde passa uma capivara, que tem lá seus 300 quilos, uma anta, ou 250 quilos, passa um búfalo de 700 quilos. Então, uma área de alagado de brejo com 700 quilos, ou até mais de um grande touro, ou passa um grupo de 25 animais, que são toneladas, pisoteando, amacetando, destrói toda a população de sapo naquela região, todo o berçário de insetos, de vários peixes. Então, ele quebra a dinâmica. E uma onça pintada, exagerando com 150 quilos, não vai matar um animal desse. Então, o impacto negativo que uma espécie exótica como o búfalo pode gerar é muito grande. Então, a gente entende que o búfalo precisa de um controle. Ser capturado, ser manejado numa fazenda. É um manejo, né? É um e não manejo. a caça, exato. Em compensação, a gente tem o javali, que é uma espécie extremamente agressiva. Sim. Com as pessoas capacitadas, dentro da lei nacional, dentro da regra, a gente vai ter que pensar logo que ou a gente tem uma condição de uma população de animais silvestres sadios, ou a gente tem javali. Por exemplo, o javali ele compete com cateta e queixada, que são as nossas espécies. E a área onde tem javali, esses bichos estão sumindo. Só que tendo cateto e queixada, a gente sabe que a onça pintada se mantém. Onde tem javali, a onça pintada nem o puma consegue. Então, se a gente pensa em equilíbrio e precisa corrigir, eu tenho que ter a espécie adequada. O javali é uma espécie que, em termos de competir, é equivalente à força de uma onça? A onça não... Matar um javali tem que ser uma onça muito boa. Uma onça pintada... Meu Deus, eu não fazia ideia. O macho com as suas presas... E é que assim, o javali é um grupo, né? Sim, eles então, quando ele anda em bando. E quando você vai fazer o manejo, é um trabalho extremamente perigoso. Eu tenho alguns colegas que trabalham com isso. Eles desenvolvem uma pesquisa com a Embrapa do estado lá de Santa Catarina, onde eu moro. E eles fazem uma série de estudos de enfermidades que podem interferir, inclusive, na economia do estado. E o trabalho com o javali a gente que sabe, né? Não aconteceu ainda no Brasil, mas a gente sabe de informações de lugares ao redor do mundo onde o javali entra e ele ataca cães, pessoas e tudo mais. Tá vendo, Juarez? Não tem que... Essa história de bicho exótico, trazer pra cá, levar pra lá, essa palhaçada não deveria existir. Porque toda vez, desculpa, dá ruim. Sempre dá. Ou escapa, ou vai pro lugar errado. E aí, o que acontece? São os bichos que pagam o pato, porque o humano fez uma cagada. É basicamente isso. Tipo, é liberado, entra bicho exótico daqui, aí escapa, naja, o imbecil lá do biólogo, que aí escapa, naja, e vai, sei lá, pica não sei quem, ele quase morre. Por quê? Mas peraí. Não, vamos lá. Existe a legislação brasileira que coíbe e proíbe tudo isso. Mas em partes, né? Não, peraí. A nossa legislação, ela é muito boa. Sim. Ou a gente tem problema com... Em termos. Não, a legislação é boa. A fiscalização, a fiscalização, ou assim, e aí tem a questão que o brasileiro sempre dá um jeitinho. Sempre. Né? Então, assim, o que a gente tem de legislação, os nossos órgãos, eles são bem direcionados. O problema é que a gente sempre vê muita... Nós temos um país muito grande, com fronteiras muito amplas, com formas de entrar e sair, né? Das mais diversas possíveis. Sim. E a gente tem uma coisa nesse país que se chama ser humano, que é extremamente inventivo. Né? E passível de erros. E fazer várias coisas. Mas a questão da espécie exótica, né? O javali, no momento que ele vem, é aquele negócio, a ideia foi boa, né? Vai fazer uma carne, uma diferença. Agora, não vem a ideia de boa intenção, o inferno tá cheio? Sim, mas... O caramujo veio com a mesma intenção, mas só que esqueceram que brasileiro não come caramujo. Não adianta falar que é escargot. Pois é, escapou. E é um problema tão grave quanto. Aí a gente tem a lebre. Aí a gente tem o biquinho de lacre. Aí a gente tem o pardal.
Então, assim, a questão de espécies invasoras, mas não é só no Brasil, né? Sim. É questão no mundo inteiro que a gente sempre procura coibir. Mas, por exemplo, a quantidade de calopsitas que a gente tem cada vez mais e algumas pessoas deixam fugir e a gente encontra... Tem em todo lugar. A gente tem que se preocupar porque nós temos espécies nativas que podem ser impactadas por pessoas que erroneamente soltam as calopsitas. Então, assim, eu acho que a gente tem que... Por isso que, assim, a gente tem que trazer para a discussão todos esses temas. Tem gente que vai ser a favor de uma coisa, eu vou querer que mate o javali, mas eu não quero que fale da minha calopsita. Eu vou querer que controle o javali, mas não fala nada do meu passarinho. Pode falar da NAR... O grande desafio que a gente tem na Ampar é esse. A gente tem que trazer tudo isso à mesa, porque hoje a gente inclusive tem pessoas dentro da Ampar que estão em Brasília para discutir exatamente na questão de legislação, de política pública. Nós temos contatos aqui em São Paulo, tem todo um departamento jurídico, de advocacy. A gente tem que trazer tudo isso para a mesa, onde a gente apanha dentro e fora. Sim. Né? E tem que mostrar para a sociedade que não importa o que a Ampara quer. O que importa é, de acordo com o tema, de acordo com a região, tem que ser discutido. E a gente ainda acredita que, como sociedade, a gente pode trazer um denominador comum. Existem algumas coisas que a gente gostaria que fossem muito mais rigorosas. E rápidas. E tem algumas coisas que a sociedade ainda não consegue absorver. Mas a gente acredita que algumas coisas a gente pode começar a discutir. Então, cada vez que tem um evento nacional, a gente conversa com o pessoal de comunicação, procura ver como apresentar, o que vai ser bem aceito, o que não pode ser bem aceito. Porque a gente quer que as pessoas discutam. Perfeito. E não que as pessoas sejam determinadas do que a gente acha correto. Mas assim, pensa na tua realidade, discuta sobre isso. Inclusive estar em lugares com pessoas que pensam... diferente. Exatamente, ou o extremo oposto do que a gente pensa. Eu ouvi uma coisa um tempo atrás, que antigamente o boteco, tu tinha um cara inteligente e 20 discutindo, né? Hoje em dia tu tem o Google, que é todo mundo inteligente e ninguém discute. Então a gente tem que... A gente gostaria que as pessoas discutissem, mas na forma de respeitosamente colocar seu ponto de vista. Argumentações, né? Não é time de futebol, né? Que o Flamengo é o melhor time do mundo e acabou. Não é nada disso. Apesar de ser, mas tudo bem. Mas a gente gostaria que as pessoas discutissem. E aí, assim, quando eu vou discutir vida, eu tenho que discutir um cachorro, uma onça, um javali, da mesma forma. Né? Então, assim, eu vou ter que fazer uma avaliação e uma comparação, porque eu estou discutindo vida. Né? No meu caso da veterinária, voltando lá atrás, eu estou discutindo doenças. E não me importa a espécie. Então, quando a gente começa a ver as pessoas discutindo e trazendo à mesa esses pontos, essas questões, a gente vê que tem um caminho. E para a gente se considerar um representativo para ir a Brasília e fazer uma proposta num projeto de lei, ou numa conversa com um deputado, ou em alguma comissão, a gente traz algumas discussões para nossas redes sociais, a gente apanha um monte, de vez em quando eu recebo alguns e-mails até meio mal criados, mas isso tem construído ao longo do tempo não que a gente entende só como evolução de melhorar, mas como que a sociedade vem interpretando mais e como que a gente responde melhor a esse público. Perfeito, é isso. E trazer esse olhar, essa possibilidade de abertura, de opiniões distintas, de você ouvir antes de falar, de você não chegar impondo regras ou se achando o dono da razão, ou que, enfim, só a sua verdade deve ser, né, ouvida ou assumida como a única, né? E isso trouxe para a gente uma flexibilidade e muito mais capacidade de ouvir e se adaptar e mudar de opinião, graças a Deus. E lembrando que isso começa entre nós, né? Porque o pau quebra de acordo com a reunião, que a opinião... A opinião, às vezes, é completamente diferente. Então, assim, a gente não tem uma unidade de pensamento, mas a gente tem um objetivo em comum. É isso. Então, assim, do meu caminho, do caminho do outro, seja lá de quem for, a nossa ideia é... A Ampara tem a função de amparar, principalmente voltado ao bem-estar animal. Em cima disso, a gente vai construindo caminhos, rotas, projetos diferentes para chegar no denominador comum. E olha, é difícil, viu? Isso, estamos tentando, né? Estamos tentando. Até a reunião na semana que vem que o pau quebra, tudo de novo. Não, mas faz parte. Eu acho que isso é... Eu acho que... Mas apesar de tudo... A gente, apesar de ter dois grupos, né, que é cães e gatos e animais silvestres, a gente tem procurado e visto, através da administração geral, o confluir para um caminho só, sabe? Se eu pensar em questões de
controle populacional, que é uma coisa complicada de se discutir, né? Que é castração. Se Sim. for a gente pensar friamente... Nossa, tem muita gente que é contra. Exatamente. Mas se eu não controlar a quantidade de gatos, eu vou ter um impacto muito grande na população de roedores silvestres e na população de aves. Eu posso ter problema de doenças. Só que se eu não tiver... começar a ter muito gato, eu posso começar a ter problema com outra... Então, assim, é mais fácil a gente atacar o problema, mesmo que doa na carne para nós, mesmo que seja algumas coisas que é onde a gente tem que amolecer. A gente tem que amolecer e entender. Eu vou ter uma condição melhor pelos próximos 20, 30 anos. E uma coisa que... até me perguntaram hoje, né? Qual é o meu sonho? O que é o objetivo? O objetivo da Amparo é não existir. Então, enquanto for necessário a gente estiver lá, a gente às vezes vai contra algumas coisas pessoais, mas para levar o melhor para aquela população. Mas se a gente pudesse não existir, nossa, eu queria estar na praia uma hora dessa. É isso. E a gente já, né, a gente conclui aqui a nossa conversa. Nosso sonho é a Amparo não precisar existir. Exatamente. Muito bem. Obrigada, Joel. Eu que agradeço. Foi ótima a nossa conversa. Vamos ver qual vai ser o conteúdo do próximo bate-papo daqui mais um ano. Vixe, Maria. Aí a gente vai poder falar de tudo que a gente conseguiu No próximo ano? construir ao longo desse novo ciclo. Missão dada, missão cumprida. E de um momento, acho que de maturidade de várias ideias que a gente tem. Então, estamos encontrando como aplicá-las, como colocá-las em prática. A gente não vai prometer nada aqui, mas a gente vai estar alguns indicativos nas nossas redes sociais. Acompanhe, daqui a um ano a gente conversa o que vai ser discutido no Instagram Muito com o pessoal bem, da comunicação. Muito bem, obrigada. Eu que agradeço. Beijo, gente. Até a próxima.